Fala, galera! Com certeza há alguém entre seus amigos que todos consideram sortudo. A sorte sorri para esta pessoa em muitas ocasiões e, involuntariamente, você começa a invejá-lo. No entanto, nem mesmo a pessoa mais sortuda não pode ser comparada com as pessoas do nosso vídeo de hoje. Elas não apenas se viram em situações únicas ou até absurdas, como também saíram sã e salvas delas. Algumas até receberam uma bela fortuna. Bem, é melhor que você veja com seus próprios olhos. Comida de crocodilo. Imagine a seguinte situação, você alimenta crocodilos. Esse fato por si só exige muita sorte, afinal, sem ela, aproximar-se desses predadores é simplesmente perigoso. Mas imagine que você alimenta os crocodilos do rio Tarcolitos, na Costa Rica, chegando bem perto da água. De repente, você percebe que a comida acabou. A comida acabou, mas os crocodilos estão ali e eles ainda estão famintos. Esta é exatamente a história que aconteceu com esse cara do vídeo. E apesar de não sabermos o nome dele, uma coisa é certa. Nesse momento, ele chegou muito perto da morte. Afinal, ele era muito apetitoso para os crocodilos. E se eles quisessem... Felizmente, esse cara conseguiu sair da zona de perigo a tempo. Sortudo. Corrida louca. Essa história é tão inacreditável que parece uma invenção da imaginação de alguém. Sério, esta é praticamente uma cena finalizada de um filme, e provavelmente algo assim pode ser encontrado no cinema. No entanto, o caso de Ben Carpenter é real. Ben sofre de distrofia muscular e, portanto, se move com cadeira de rodas há muitos anos. Ele estava nela em junho de 2007. Naquela ocasião, Ben ia na frente do seu cuidador e atravessava uma rua quando o semáforo ficou verde. Mas quando o cara se virou, ele colidiu com um caminhão enorme e ficou preso. Ou melhor, a cadeira de rodas ficou presa, com as alças presas na grade do radiador. Por causa de sua doença, Ben não tinha a menor possibilidade de se soltar, e o motorista do caminhão simplesmente não o viu. Por cerca de 3 quilômetros, o Ben foi empurrado a uma velocidade de 88 quilômetros por hora. E embora ele gritasse, pedisse ajuda e tentasse chamar a atenção de todos os modos, o motorista não o ouvia. A polícia precisou agir, parar o caminhão e explicar ao motorista o que havia acontecido. Depois que a cadeira de rodas foi desenroscada, Ben foi imediatamente levado ao hospital. Felizmente, ele não se machucou, e a história da corrida louca se transformou em uma das histórias mais divertidas da sua família. Sorte tripla. Qual a probabilidade de um tubarão morder você? E de uma cobra? E quais são as chances de ser atacado por um urso? Provavelmente não são muito grandes. E qual a probabilidade de todos esses eventos acontecerem com uma única pessoa em apenas 3 anos? Segundo a National Geographic, a probabilidade é de 1 em aproximadamente 893 quadrilhões. Ou seja, é uma combinação de circunstâncias quase impossível. E é menos possível ainda sobreviver a tudo isso sem nenhuma sequela. Mas essa pessoa existe. Esse é o Dylan McWilliams, da cidade de Grand Junction, Colorado, nos Estados Unidos. Em 2018, ele estava de férias no Havaí e resolveu pegar umas ondas. De repente, ele sentiu que algo havia atingido sua perna. Ele sentiu uma dor aguda, olhou para baixo e viu um tubarão. Sem entender muito bem se o predador tinha tido tempo de causar ferimentos graves nele, o cara começou a chutá-lo e nadou rapidamente para a praia. Dylan nadou o mais rápido que pôde, e isso pode ter sido o que salvou sua vida. Quando o jovem chegou à areia, ele chamou uma ambulância e avisou as outras pessoas na água sobre a presença do tubarão. Depois disso, ele recebeu os primeiros socorros e levou 7 pontos. Depois, descobriram que o tubarão que queria almoçar o Dylan era um tubarão tigre. Não seria nada demais, afinal, os tubarões tigre atacam periodicamente as pessoas, se não fossem por 2 poréns. O primeiro é que a probabilidade de um ataque de tubarão nas águas dos Estados Unidos é de 1 em 11,5 milhões, ou seja, é mais provável que você seja atingido por um raio. E segundo é que esse ataque foi o terceiro de uma série de eventos que ocorreram com Dylan nos últimos anos. No verão de 2017, o jovem trabalhava como instrutor em um campo de treinamento de habilidades de sobrevivência em Boulder, Colorado. Uma noite, quando Dylan estava dormindo, um urso enorme apareceu do lado de sua tenda. A fera agarrou o cara pela cabeça e começou a puxá-lo para o mato.
Dylan revidou como pôde e eventualmente conseguiu cutucar o urso nos olhos. Só então, o predador o deixou. Para parar o sangramento da ferida, os médicos tiveram que dar 9 pontos no rapaz. O ataque de ursos negros a seres humanos é uma raridade. Nos últimos 100 anos, apenas 14 pessoas foram vítimas desses ursos nos Estados Unidos. Ou seja, o Dylan novamente teve sorte e azar ao mesmo tempo. E considerando esses dois casos, já nem parece tão surpreendente que ele tenha dado de cara com uma cobra durante um passeio em Utah em 2015. Ele poderia ter morrido facilmente, mas apesar de ter sido mordido por uma cobra venenosa, ela quase não tinha veneno naquele momento. Mesmo assim, foi bastante dolorido. No entanto, Dylan decidiu não ir ao hospital e lidou com o envenenamento por conta própria. E apesar de sua vida ter ficado em perigo várias vezes, o jovem não tem medo da vida selvagem. Não é de se surpreender que seu ídolo seja o naturalista australiano Steve Irwin. Tesouro no piano. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, sonhou em encontrar um tesouro. Vocês sabem, alguma quantia grande, melhor ainda se o tesouro for todo de moedas antigas ou barras de ouro. Assim, dá pra sentir um pouco como um pirata ou Indiana Jones. Os tesouros, às vezes, podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. O casal Meg e Graham Hemmings doaram para a faculdade local um velho piano de 110 anos, que pertencia à família deles há várias décadas. Eles tinham comprado o instrumento uma vez para que seus 4 filhos praticassem. As crianças cresceram e foram embora da casa dos pais. Embora o piano antigo estivesse em boas condições, não havia ninguém para tocá-lo e, portanto, o casal decidiu se desfazer do instrumento. A faculdade comunitária local, por sua vez, chamou um afinador para preparar o piano para os ensaios. E Martin Buckhouse, o pianista de 61 anos, chamado para cuidar da afinação, descobriu algo incrível. Escondidas no instrumento foram encontradas moedas antigas que datavam de 1847 a 1915. As moedas eram uma mistura de ouro puro e prata e, no total, eram equivalentes a 6 quilos de barras de ouro. O dinheiro estava empacotado em 7 sacos de pano e um pouco mais estava em uma carteira de couro. Toda essa riqueza ficou dentro do piano por um longo tempo. Parece que alguém escondeu deliberadamente mais de 900 moedas no instrumento, mas não foi possível descobrir exatamente quem fez isso. Também não havia herdeiro daquele tesouro. Após a descoberta, umas 40 pessoas se disseram donas do tesouro encontrado. No entanto, nenhuma delas conseguiu provar seus direitos ao achado. Os donos de parte do tesouro se tornaram o próprio Martin Buckhouse e a faculdade, que aceitou um instrumento antigo de presente. As moedas foram postas em exibição no Museu Britânico. Bem, e quanto ao casal Graham, parece que eles deveriam ter sido mais atenciosos com aquele antigo instrumento. Quem imaginaria que dentro dele havia uma fortuna? 15 cardiologistas. Uma mulher chamada Dorothy Fletcher voava da cidade britânica de Liverpool para a Flórida, nos Estados Unidos, para o casamento de sua filha, quando começou a sentir-se muito mal durante o voo. Parecia que o problema era seu coração, e como o voo era muito longo, simplesmente não tinha como esperar até o pouso. Dorothy achou que ela provavelmente teria um ataque cardíaco. Era necessário fazer algo e com urgência. Como de costume, ao saber da situação, a aeromoça perguntou para os outros passageiros do voo se havia um médico entre eles. Na maioria das vezes, pode haver 1 ou 2 médicos a bordo, mas a Dorothy Fletcher ganhou na loteria. 15 cardiologistas voavam no mesmo avião que ela. Os médicos foram enviados a Orlando para uma conferência de cardiologia. E, embora não estivessem acostumados a trabalhar um com o outro, eles conseguiram se orientar rapidamente e ajudar a mulher. Os médicos foram simplesmente maravilhosos. Eles salvaram minha vida, disse a senhora Fletcher posteriormente. Depois que o avião pousou na Carolina do Norte, a Dorothy passou 2 dias na UTI do Centro Médico de Charlotte. Depois disso, ela precisou de uma reabilitação de 3 dias na enfermaria e, em seguida, teve alta a tempo de participar do casamento da filha. Pois é, esta história é incrível, realmente tem um final feliz. 18 extintores de incêndio. Quando o Honda da Shanna Porter, de 28 anos, saiu da estrada e colidiu com uma árvore, parecia um acidente comum. Mas em pouco tempo, o carro pegou fogo e a Shanna ainda estava presa dentro dele. Ela só conseguiu esticar as mãos pelo teto solar e chorar, implorando por ajuda. Não sabemos como essa história terminaria se por perto não estivesse passando um cara chamado Eddie Hall. Afinal, demoraria até que os bombeiros chegassem. Eddie trabalhava como técnico em uma companhia de segurança contra incêndios em Charleston e estava dirigindo pela mesma estrada quando 2 mulheres o viram. Ed parou e elas perguntaram se ele não tinha um extintor de incêndio em seu carro. Ele disse que era o dia de sorte delas. Ele tinha 18 deles. O que é isso, se não uma sorte incrível? Ed, junto com um grupo de pessoas que estavam no local, usaram esses extintores para impedir a propagação do fogo e salvar a Shanna.
Infelizmente, eles não conseguiram tirar a vítima do veículo e, portanto, precisaram esperar a polícia e os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, eles rapidamente apagaram o fogo com uma mangueira de incêndio e retiraram a garota das ferragens. Ela foi levada ao hospital em estado grave, mas sobreviveu. Tudo graças àqueles 18 extintores de incêndio. Segundo Ed, ele e as outras pessoas que pararam fizeram tudo o que podiam para ajudar Shanna. É bastante provável que qualquer pessoa que visse um acidente assim faria o mesmo. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!